Então, pessoal, começando. Mais uma transmission aqui. Vamos lá, né? Bate-papo do meio-dia aí com vocês. Bate-papo interativo. Precisamos fazer um bate-papo interativo, pessoal. E aí, João Pedro, beleza, meu irmão? E aí, Andrei? E aí, Renan Mendes? E aí, ABCD de Maceió? Eita, galera! E aí, Carlos, meu irmão, como é que tá, rapaz? Inclusive, pessoal, o Carlos aí tem um canal interessante aí, recomendo o canal dele no YouTube, o Carlos aí. O que eu acho das Testemunhas de Jeová, meu irmão Davidson? É. Rapaz, já falei muito sobre isso, né? Testemunho de Jeová, eles têm doutrinas diversas. Particularmente eu não concordo, obviamente. É muito simples, meu irmão. Pegue a Bíblia, tá? E pegue o que as doutrinas que as Testemunhas de Jeová apregoam e veja se está em conformidade, ok? Você vai ver muitas incongruências. Tá? Entretanto, eles, assim como muitas religiões, têm certas verdades, certas meias-verdades. Mas eu não creio, né? Em aspecto geral, as doutrinas dos Testemunhos de Jeová. Em geral. Tá, pessoal? Só tô arrumando aqui para ver os comentários. Aí, agora sim, agora eu tô vendo os comentários melhor de vocês. Bom, então boa tarde a todos, valeu aí. E aí, Will Calistenia, Risehan. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vocês já começaram o almoço? Esse aqui é um bate-papo do meio-dia. Interagindo com vocês, tirando dúvidas com vocês. O que eu acho dos adventistas? A Sinara Marcel perguntou. Hoje vocês querem que eu fale dos dogmas das outras, né? Religiões. Olha, mesma coisa, pessoal. Entendam, todas as religiões têm certos têm certos dogmas verdadeiros e outros falsos. Agora, eu não sigo o Adventismo, eu não sigo o Testemunho de Jeová, eu sigo apenas o que está na Bíblia. O problema é que essas religiões pegam coisas da Bíblia, isolam, assim como muitas seitas hoje em dia, e isso leva para o engano. Aí, pessoal, o Carlos deixou o canal dele aí. Vou até fixar aqui. É o teu canal esse aí, Carlos? Acho que é o teu canal, né? O Carlos deixou o link do canal dele aí, pessoal. Recomendo. Inscreva-se lá, siga lá, tem conteúdos interessantes. O Carlos aí tá começando agora aí no YouTube e nas redes sociais também. TikTok ele também tem. Instagram ele também tem. Pois é, né, Carlos? Vai chover perguntas nesse chat. Inclusive, pessoal, a chuva chove, tá? Não se esqueçam disso. A chuva, ela chove. Tá, pessoal? Você frequenta a Adventista, é? Jocilda Souza. Então, um dos pontos extremamente negativos é que eles são completamente arminianos. Pesquise sobre as doutrinas do arminianismo. Shalom, Sérgio Oliveira. A chuva chove, Alia. A chuva chove, Mel Ramos. Eles, infelizmente, além de acreditarem em coisas um pouco estranhas, né? Como em certas visões duvidosas, também são arminianos. Simplesmente pelo fato de serem arminianos, ou seja, terem um escopo doutrinário arminiano, isso gera diversos problemas bíblicos. Como, por exemplo, em Romanos 9, em Romanos 8, 29 e 30, em Atos 13, 48, em Tito 1, 1.
eles são contraditórios com as doutrinas bíblicas, tá? Esse que é o problema, tá? A chuva chove. Boa tarde aí, ferroados. Herege, João Pedro, esse é herege. Aí que tá vendo? Pois é, João Pedro, o cara que diz que predestinação vem de conceitos gnósticos, um cara desse deve se tratar num psiquiatra, né? Porque a predestinação, inclusive, ela é anterior à nova aliança e corroborada com a nova aliança. Não tem como dar crédito a esses arminianos aí, meu. Não tem como. Meu Instagram, Jesse Oliveira, é Rômulo Ribeiro TV. Valeu aí, Energize. Que Deus te abençoe também, meu irmão. Não, Deep Sounds, não. Creio que não. Será que teremos menos de 100 anos antes da perseguição e implementação da marca da besta? Creio que não. Alguns pregadores acreditam que ainda temos muitos anos. Eu não acredito nisso, cara. Eu vejo que assim, ó, a agenda está correndo de uma forma muito rápida e profecias finais, pessoal, se cumprindo. Já estamos na apostasia e a apostasia é uma das últimas coisas que era para acontecer. Inclusive agora a próxima profecia, para vocês terem ideia, não falta mais nenhuma outra profecia. A próxima profecia é a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição, que está lá em 2 Tessalonicenses 2. Então isso é muito sério. Não temos, eu não creio que nós temos 100 anos. Não, 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 não. Tá? Você vê o comportamento das pessoas, você vê essas guerras, você vê essas coisas todas no mundo. Não tem como dizer que nós temos mais 100, 200 anos, como alguns dizem. Eu não creio nisso. Eu creio que nós temos bem menos, tá? Bem menos. Se você vê, por exemplo, a Agenda 2030, você vê lá que eles têm metas lá. E uma dessas metas é reduzir a população mundial para 10% da atual, 20%, 30% da atual. Rapaz, isso corrobora com as profecias bíblicas. Que 1/3 da Terra vai ser eliminado, depois mais 1/4 vai ser eliminado, ou seja, muita gente. São bilhões de pessoas que serão eliminadas à força durante o Apocalipse. E aí você vê que a Agenda 2030 apregou uma grande redução populacional proporcional a esses números. Então, meu, tá? Eu já há muito tempo que eu venho percebendo essas questões proféticas, não temos mais muito tempo. Agora, meu, o que eu aconselho, cara? Continue vivendo a sua vida, trabalhe, faça as tuas coisas, faça os teus deveres, siga em frente, não deixe de fazer alguma coisa, mas continue se aperfeiçoando, continue tendo em vista que nós não temos mais muito tempo, tá? Agora, viva a sua vida, viva a sua vida, trabalhe, tá? Continue nessa pegada aí, porque isso aí é necessário você continuar. Ixi, sério, Apolinário? Aí tu tá lascado, hein, meu irmão? Como é que você consegue ver um negócio desse? Valeu aí, Jânio Barbosa, pelo like. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o joinha aí. É de graça. Pelas duas coisas, Felipe Araújo. Mais, inclusive. Pela fome também, tá? Guerra, fome e doenças. E bestas feras. 4 flagelos, né? Isso ali só em Apocalipse 6, né? Depois tem mais. Tem Apocalipse 8, Apocalipse 9, que é terrível. Depois, o final, Apocalipse 16, terrível. As taças. Acontece sim, Lázaro. Não precisa tempo, não. Você viu o que aconteceu aí há poucos anos atrás? Não precisa tempo, meu irmão. Eles fazem assim, ó. Você já esqueceu? Rapaz, as pessoas têm a memória muito fraca. Meu irmão, desde quando que precisa tempo para isso acontecer? Não, cara. Só precisa eles agirem.
A única coisa que eles precisam é agirem. Assim como fizeram há anos atrás agora. Tá? Se eles implementassem algo mais ferrenho, como aconteceu anos atrás, a humanidade estava lascada. E é o que eles vão fazer perto de 2030. Perto de 2030 eles vão forçar tudo, tá? Não é segredo para ninguém, meu irmão. Isso tá publicado em tudo que é lugar. Esse negócio de bebê reborn aí, é uma coisa que é caso de psiquiatria, tá? É caso de psiquiatria porque a pessoa quer tratar como um ser humano um boneco, que não tem vida ali, não tem. Querem levar para o hospital para ser tratado, para ser diagnosticado. Cara, tá tomando lugar de pessoas vivas. Isso é uma loucura. Ah, esse negócio de bebê reborn, essas coisas que você vê o ser humano fazer hoje, cara, só tá retratando, né? A destruição mental geral das pessoas. É bizarro, né? E aí, vocês já cevaram o bucho? Estão comendo? Comam bem, hein? Porque. Agora, o que vocês estão almoçando aí, velho? Vocês misturam dois carboidratos na mesma refeição? Sabia que isso não é muito legal, não? Teu organismo só absorve um carboidrato. A elite! A elite! A elite! A pessoa que só fala da elite, né? E agora ela quer ser da elite, né? Beleza. Mas nunca, né? A Nívia BJ, mas nunca. Nossa. Isso eu já refutei no meu canal, já. Tá? Uma pessoa que nega essa doutrina, nega a predestinação, ela desinforma as pessoas, tá? Essa pessoa já me atacou também. Então, é babaquice, uma pessoa que não vai te levar para salvação nunca, tá? Ela falava tanto da elite, e as pessoas seguiam a pessoa achando que ela estava lá contra a elite, quando vê agora ela tá lá morando do lado do rei. E se gabando de querer fazer parte da elite lá, estamos fazendo networking. Não dá, mano, tá? Refuta o Lucas Banzoli, mas em que, velho? A maioria das coisas que ele ensina eu concordo. Rômulo, você acha melhor para estudos a Bíblia separada? Como assim, cara? Bíblia separada, velho? Bíblia sagrada? Qual a melhor para estudos? Cara, tem várias. Tem uma Bíblia muito boa que eu tenho, inclusive, já mostrei muito no meu canal. É a Bíblia de Estudos, Palavra-chave Hebraico-Grego. Ela tem um dicionário Strong, top, junto com ela. E por isso que ela é muito boa. Ali, você consulta cada palavra no original, no Strong, e você vê todos os significados. Cara, é muito bom. Bíblia física é a que eu recomendo, cara. Para você estudar, para você aprender o significado das palavras, é aquela ali, cara. Tem outras aí, mas é complicado, tá? Sim, vai ter pessoas se casando na tribulação. Vai sim. É que ali, meu irmão, quem vai estar se casando
o Messias não fala especificamente quem. São pessoas que vão ainda ter, em algum lugar do mundo, chance de se casar. Né? Obviamente, ali está falando da indiferença do comportamento humano na época da tribulação. Pecado, não estão nem aí para o Criador, entendeu? Estão preocupados em se casar, estão preocupados consigo mesmo, entendeu? Ali diz, né? Casando-se e dando-se em casamento, bebendo e comendo. Ou seja, a preocupação das pessoas não é agradar o Criador, obedecer a Bíblia, são eles mesmos. Eles querem casar para satisfazer eles mesmos. Ou seja, é esse sentido que quer dar ali, entendeu? Eles amam mais a própria vida do que o Criador nos últimos tempos. Então, sinal dos últimos tempos, o amor de muito vai se esfriar. Compreendeu? Livros da Bíblia. Rapaz, não, lê a Bíblia inteira, né, meu? Lê a Bíblia inteira, meu. De Gênesis a Apocalipse. Inclusive, quantos de vocês aqui já leram a Bíblia inteira? É um dever, meu irmão. Você vai ganhar conhecimento, você precisa de conhecimento. Rapaz, só em Provérbios ali, em Eclesiastes, cara, tem tanto conhecimento ali, meu irmão. Nos Evangelhos, toda a Bíblia, cara. Credo, 7.000, Isaac. Eu tenho esse dinheiro aí. Matheus, o Super Xandão falou que quer marcar uma live. Conversar com ele aí, dependendo do assunto, né? Agora, sabe qual é a dificuldade hoje, pessoal? Não é nem fazer uma live, falar de alguma coisa. É as pessoas compreender o que a gente está falando. Meu irmão do céu. O analfabetismo funcional do Brasil tá gigantesco, cara. Tá um negócio bizarro. Uma pergunta aqui, pessoal. O meu áudio tá saindo atrasado para vocês ou não? Você precisa de conhecimento. Rapaz, só em Provérbios ali, em Eclesiastes, cara, tem tanto conhecimento ali, meu irmão. Eu acho que agora não tá travando não, né? As minhas últimas lives ele ficou travando minha imagem, cara. Um negócio bizarro. Um negócio ruim de ver, cara. Pô, me dá uma agonia isso. Eu gosto da coisa sincronizada, entendeu? Sobre a marca da besta aí, Kellison, eu tenho já uma playlist sobre o Apocalipse inteiro no meu canal, aqui nesse mesmo canal, Rômulo Ribeiro no YouTube. Assista lá, meu irmão. Tem uma grande explicação. Porque são 2 horas para explicar sobre isso. Não tem como falar aqui. São 2 horas, cara. Eu já fiz um vídeo sobre isso. A marca da besta ainda não apareceu, entendeu? Muitos estão dizendo aí que a marca da besta hoje seria a Torá. Tipo, é bizarro. Ai, meu pai, onde é que a gente vai parar com as pessoas, mano? É impressionante. A seita do dragão tá disseminando agora que a marca da besta é a Torá. Cara, isso é bizarro, meu. Primeiro que não tem correlação lógica plausível nos originais com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a marca da besta só vem depois do anticristo. Depois do homem do pecado, do filho da perdição, que não manifestou ainda. O Messias falou que a abominação desoladora ainda vai vir. O apóstolo Paulo fala que primeiro tem que vir a apostasia para depois ser manifesto o filho da iniquidade, o da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. A Bíblia diz que ele aparece em Apocalipse 13. A marca da besta ela vem junto com a perseguição final. Como que a marca da besta é a Torá? Se a Torá existe há milênios. Segundo, como que a marca da besta seria a Torá? Se o Messias citou beneficamente a Torá para o jovem rico. O jovem rico chega para o Messias no meio lá. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O Messias responde assim. Bom, por que me chamas bom? Só há um. Ninguém é bom, só há um. Bom, que é o Pai que está no céu. Segundo, se queres, porém, entrar na vida eterna, pratica os mandamentos. O jovem, quais mandamentos?
O Messias cita Êxodo 20, os 10. Ele cita assim, ó: não adulterarás, não assassinarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás mais teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Onde estão esses mandamentos, filhinho? Estão na Torá. Então, como que a Torá é a maldita marca da besta, se o Messias cita a Torá que você deve praticar aqueles mandamentos para herdar a vida eterna, amigo? Logo, o Messias estaria então dizendo que os mandamentos que salvam é a marca da besta. Não tem contradição no mundo maior que essa, cara. Isso é bizarro. Aí, o jovem rico retruca e fala: peraí, eu já faço isso, eu já obedeço esses mandamentos. Ah, mas aí tem uma pegadinha do Messias. O Messias falou assim, ó: então, já que tu já pratica todos esses aí que eu citei, veja que o Messias só citou os mandamentos ligados à pessoa e não ao Criador. Vende tudo o que tem, dê aos pobres e me segue. Ah, aí o jovem rico, por amar mais o dinheiro do que o Criador, falou: se entristeceu, não sigo, foi embora. Triste, por quê? Porque amava mais as riquezas do que o Criador. O Messias estava ensinando para o jovem rico que ainda faltava uma coisinha. Ele praticar o quê? Todos os mandamentos. Ou seja, amar o Criador acima de todas as coisas. E veja, pessoal, estamos falando aqui dos 10 mandamentos e não das 613 leis que muitos analfabetos mequetrefes ficam dizendo para você: não, se você crer na Torá, então você tem que praticar os 613 leis que está lá. Meu, da onde que foi tirado isso? Do intestino grosso das pessoas? Não é possível, cara. Não é possível. Os caras não entendem o que é lei cerimonial, o que é mandamento do Pai, o que é decálogo, o que era as leis de Moisés, o sacrifício do cordeiro ao propiciatório no Santo dos Santos, que depois era para cumprir no Messias. Como é que você vai cumprir os 613 se muitas coisas foram cumpridas, animal? Então, cara, é bizarro essas seitas. Tá? Então, amigo, pegadinha mal de dizer, né? O Messias, ele citou os mandamentos ligados ao próximo. Não adulterarás, quanto o próximo. Não dirás falso testemunho, quanto o próximo. Não cobiçarás, coisa do próximo. Ou seja, o Messias citou primeiro para o jovem rico os mandamentos ligados, os últimos mandamentos, que são ligados à pessoa. Os 4 primeiros mandamentos é ligado ao Pai. Não terás outros deuses diante de mim. Isso o jovem rico não fazia. Não farás para ti uma escultura, não se prostrará diante. Isso o jovem rico não fazia, ele amava mais o dinheiro do que o Criador. E os outros mandamentos? Ele não guardava o dia para descansar e ele o nome em vão. Os mandamentos ligados ao Pai, o Messias não, o jovem rico não cumpria. Os mandamentos ligados ao próximo, o jovem rico cumpria. Então faltava algo ao jovem rico. Assim como falta hoje para muitas pessoas. Elas amam outra coisa e não o Criador. Compreendeu? Não, não cheguei a ver isso aí, Carolina. Frase da revista The Economist, na parte inferior, vermelho, e é escrita em preto. Não, não cheguei a ver, eu teria que ver isso aí. Não, mano, isso aí que tu tá falando é cabalá, velho. Não, né, Gabriel? Jamais. O Espírito Santo tem característica feminina. Como, cara? Ele é um espírito. Isso é negócio de semente da serpente lá, meu. Essas coisas gnósticas, essas coisas dos caras da pré-existência, mano. Isso é babaquice dos caras que ficam inventando que o Criador se relacionou de algum jeito, uma energia com o Aruok, que é feminino, e daí gerou o Messias. Isso é bizarrice, cara.
Eu pretendo fazer essas lives sim, sempre que eu puder, tá? Já pensei em fazer tudo de Gênesis aí desde o início, mas é bem complexo, cara. O cara deve ter sumido da internet aí, né? Depois de falar várias vezes, errar várias vezes a data do arrebatamento, né? Aí o cara sumiu. Aí teve um outro agente da desinformação dele aí que pegou e falou: Não, ele foi arrebatado já no arrebatamento antes da tribulação, e agora quem tá aí é um outro ser, um outro espírito, é dizendo que pra mentir no nome dele. Tá louco, mano, na moral. Eu já falei sobre Santa Ceia, Davi, alguns, mas não específico com esse título. Acho que até teria que fazer. Cara, sério, cara, tem coisa que eu não me animo a fazer, porque ali, meu, é uma coisa simbólica. Sim, sim, concurseiro. Você deve descansar um dia, cara. Se você trabalhar todos os dias da semana, meu, o teu corpo não aguenta, tua mente não aguenta. Você, tá? É um mandamento para você descansar. Óbvio, cara, já expliquei muito isso. Você não deve ter essa forma religiosa de viver. Você deve praticar os mandamentos porque você ama o Criador. Inclusive, o salvo pratica os mandamentos porque ama. O Messias mesmo falou isso em João 14. Se me amais, fazer o que eu vos mando. Aquele que me ama pratica os meus mandamentos. Conhece e pratica os meus mandamentos. A evidência que você ama o Criador, a evidência de alguém aí todo que se diz hoje que crê no Messias, no Mestre, é que ele pratica os mandamentos, amigo. Então cuidado com qualquer pessoa que diz assim, ó, não, os mandamentos são malditos, é não sei o quê, bababá, e diz que crê no Mestre. Ó, sério, está indo contra toda a Bíblia, está negando as próprias palavras do Messias em João 14, que ele fala, aquele que me ama conhece os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Leia lá. Que mandamentos são esses? Meu irmão, a nova aliança é o complemento da antiga aliança. A nova aliança é a antiga aliança explicada. A antiga aliança era a sombra das coisas que haveriam de vir. Quando vem a luz completa, as pessoas que ficam separando o antigo do novo não entendem, não compreendem nem o novo nem o antigo. Não tem melhor tradução da Bíblia. Todas as traduções estão completamente bem equivocadas, tá? Muitas coisas mudadas, modificadas. Já expliquei sobre o dom de línguas aí em 1 Coríntios 14, né, e Atos 2. Tem o vídeo no meu canal. Digita aí, porque é um vídeo longo de 4 horas de duração, mesmo, quase. Menos, é 3 horas de duração. Então, dom de línguas, o que não te contaram. Rômulo Ribeiro, pesquisa aí. São idiomas, tá, pessoal? Idiomas terrenos. Não tem nada a ver de lava-sunga na bacia, esses blá 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 blá. Isso é invenção. Ou até mesmo línguas de demônios que estão usando pessoas a trazer confusão nas denominações já há muito tempo e levando pessoas pro lago de fogo, cara. Fazendo blasfemar mesmo, tá? Para você vencer essa batalha, Gus, é contra a carne. Oração. O Messias falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, evangelho é você negar a si mesmo. Evangelho é você não viver para você, cara. É você viver para o Criador. É você viver para o próximo. Isso é evangelho. As pessoas não entenderam ainda. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Olha só. Olha quantas coisas eu estou respondendo. Estou aqui por vocês. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas e a cada dúvida que está surgindo que eu consigo ler aqui, eu dou resposta. Estou ajudando vocês. Isso é evangelho, cara. É eu sair do conforto da minha casa, que eu podia estar almoçando, sei lá, estou numa correria. Todo dia uma correria. E estou aqui, cara, gravando para vocês.
transmitindo para vocês e gratuitamente. Ninguém está pagando nada para tirar essas dúvidas, para estar aqui. Então, meu irmão, essas dúvidas, essa questão de Paulo em Romanos 7, o mal que não quero fazer acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Isso é a natureza do ser humano. Mais uma prova que livre-arbítrio não existe. Mais uma prova que o pecado está em nós e nos inclina a fazer coisas que não queremos. Então, como é que tem livre-arbítrio? E essa é uma luta, geral, é uma luta geral. Meu irmão, a maior luta que o ser humano tem é contra si mesmo, é contra a sua própria vontade. É a tua vontade, meu irmão, que vai fazer você errar. Então você deve orar, você deve pedir perdão aos seus pecados ao Criador de joelho, você deve ter isso como hábito de vida, você deve ler a Escritura, aplicar a Escritura na tua vida, e cada momento de tentação, de oportunidade de você errar, você deve negar isso. E essa é a maior luta, meu irmão. A maior luta que você vai ter na tua vida é você negar a si mesmo. Não existe outra. Tá? O próprio Paulo fala que a nossa guerra também não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Por quê? Porque elas também nos influenciam a errar. Usando o quê? Rapaz, um monte de coisa. E aí, se você atender a isso, você pecou, lascou, caiu na tentação. Negar a si mesmo. De certa forma, sim, Daniele. Logicamente que com muito amparo, com muito conhecimento. Patrística. Pois é, meu, o que é patrística? O que é patrística, meu irmão? Pessoal, o Criador nos revelou a palavra dele. A palavra dele. A Bíblia. A Bíblia é a palavra dele. A única forma de você entender é pela Bíblia. A única forma de você entender é pela palavra. Vou dizer, Em Busca da Verdade, livro de Enoque só vai trazer mais confusão para as pessoas do que luz. Todo mundo que entra no livro de Enoque e fica querendo defender o livro de Enoque, meu irmão, não vai trazer coisa boa. Por quê? Já expliquei isso em vídeo. Porque a pessoa fica vidrada em livro de Enoque. Anjos, não sei o que, bababá, anjos se relacionaram com a pessoa e pronto. A Bíblia fica lá pro lado. A Bíblia vai lá pro lado lá. A pessoa foca só em Enoque, pô, aí entra em pré-existência, entra em cima da serpente, lascou com tudo. Meu irmão, tem um ponto da reforma que se chama sola escritura. Somente a escritura. Somente a palavra do Criador é suficiente. Bíblia. Meu irmão, qualquer coisa que você adentrar a mais, você vai ser levado para um ponto de confusão. Isso vai trancar muito. King James, até pode ler, meu irmão. Agora eu te aconselho sinceramente. Bom, se você for para ler linearmente, tudo bem. Agora, se você quer estudar, eu te aconselho a Bíblia de estudo palavra-chave hebraico-grego. Valeu, Lázaro, pelo comentário e pela contribuição. Para você vencer isso aí, meu irmão, é o que eu falei antes no início. Agora há pouco. O Messias disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você entrar no céu sem um olho do que com o corpo inteiro ser lançado no lago de fogo. Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor você entrar na salvação sem uma mão, maneta, do que ser lançado o corpo inteiro no lago de fogo. Ele não está dizendo para você arrancar literalmente nem cortar a tua mão, literal. Ele está dizendo
para você se abnegar da oportunidade desse pecado. Então você está caindo nesse pecado que é terrível, arruína a nossa vida, cara. Tire essa oportunidade da tua vida. E o problema é que hoje isso é extremamente difícil. Qualquer pessoa tem internet. E qualquer pessoa tem um celular. Acabou. Como é que você vai fazer então? Meu irmão, muita oração. E a oração vai te dar força para você não cair mais nisso. Para você... Não é que vai acontecer uma mágica, não. Para você vencer isso aí que foi comentado aqui no chat, tá? Não existe mágica nisso. Por quê? Porque é um ato que você vai fazer, é você que acaba fazendo. Então é um ato que é você que também tem que lutar para não cometer. Compreendeu? O Criador não vai tirar os obstáculos. Não existe isso. Só que o Criador, pelo Espírito, vai fazer você vencer os obstáculos. E vencendo o obstáculo, você vence. É difícil? É. Demais. Muito difícil. Agora, se você não lutar, não empenhar, não orar, você vai fraco. Aí você vai cair. E você tem um celular e você tem internet. Cara, você precisa colocar na cabeça que se você viver nessa prática, você não está agradando o Criador. Você falou ali no comentário que se sente hipócrita por causa disso. Isso aí é um mau sinal e um bom sinal. É um mau sinal porque você errou, mas é um bom sinal porque através desse erro evidencia que você foi convencido do pecado. Você só se sente hipócrita porque o Espírito o convenceu que aquilo é um pecado, senão você não se sentiria um hipócrita. Então você deve negar a sua vontade da carne, meu irmão. Perguntaram antes ali as fontes do paleo-hebraico. Eu tenho contatos que conhecem muito o paleo-hebraico e me ensinaram de forma privada, tá? Pessoas que estudaram línguas, hebraico, paleo-hebraico e outros idiomas, e me ensinaram particularmente. Hebraico, mesma coisa. Além disso, eu também tenho a Bíblia de tudo, palavra-chave hebraico-grego, que eu também tenho essa fonte. E também tem a internet, que eu aprendi muito também com o site Bible Hub. Tem muitas coisas interessantes ali, tá? E detalhe, não usei ChatGPT para isso. Como é que foi a pergunta? Foi dada aqui antes? Dinossauros? Valeu aí, Vanessa, pela contribuição. Obrigado. O Criador te abençoe, viu? Rômulo, qual é a razão da existência dos dinossauros? Você concorda com a ideia da relação entre o homem e o animal? Sim. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Dos grandes animais da antiguidade. Só que esses grandes animais da antiguidade, eles não são como hoje essa pseudociência demonstra e trata. Tá? O ser humano viveu sim com animais grandes, com o Belmont, com o próprio Leviatã. Tá? Muitos chamam que o Leviatã é o diabo, Satanás. Rapaz, não, é um animal que vivia no mar, cara. Ai, meu. Então, assim, a... só que esses animais, eles não eram do tamanho que dizem que era, tá? Por exemplo, o Tiranossauro Rex, ele não era gigante não, como esses filmes do Jurassic Park mostram, tá? Ele era menor, tá? Ele era um animal menor, mas sim ele existia, tá? Alguns fósseis que foram achados, muitos fraudaram, mas outros realmente existiam esses animais aí, tá? Muito antigamente. Então tem muitas teorias, morreram no dilúvio, morreram antes. Agora, negócio de meteoro que caiu, isso não existe, tá? Pra matar, não. Eu creio que foi o dilúvio mesmo. Tá? Houve essa relação entre dinossauro e ser humano, mas eles foram extintos. Tá bom? Assim como hoje, até hoje, muitos animais, muitas espécies são extintas totalmente, tá? Até hoje acontece isso. Valeu aí, Paulo, pela contribuição, meu irmão. Que Deus te abençoe.
O canal do Carlos está aí ainda, ó, fixado. Pessoal, se inscrevam lá, beleza? Nosso amigo aí. Ele traz conteúdos interessantes. Rômulo, se adoramos Jesus e esse não é o nome dele, estamos errados? Isso aí, pessoal, eu expliquei uma vez, não é questão de salvação, tá? O Messias não vai salvar apenas aqueles que falam o nome dele em hebraico. Ele olha para o coração, convertido, sincero. Ele olha para a sua sinceridade, ele vai olhar para a sua fidelidade. Ele vai olhar para a sua regeneração. E não para todo o conhecimento que você tem. A salvação, pessoal, é pela misericórdia e pela graça. Não é pelo seu próprio conhecimento total das coisas. Pessoas que falam Jesus vão ser salvas? Sim. Se forem regeneradas, sim. Pessoas que falam Yeshua ou Yahusha serão salvas? Sim, se forem regeneradas. Da mesma forma que pessoas que falam Jesus ou Yeshua ou Yahusha que não forem regeneradas também não serão salvas. Compreendeu? Agora, obviamente, que a gente sabe que os nomes foram modificados. A gente sabe que o nome original dele não é Jesus. O nome Jesus ele é aportuguesado, tá? Ele foi paganizado. O nome original não é esse, a gente sabe disso, tá bom? Estão dizendo que o criador não criou esses seres, né? Como se fosse dinossauro. Não, não criou não. Então, então é tudo mentira, tá? A Bíblia então está mentindo. O que é um Belmote então na Bíblia? Me fala. O que é um Belmote? O que é um Leviatã na Bíblia? Meu irmão? A Bíblia fala que esses animais existiram, tá? Valeu Roseli Schultz pela contribuição. O criador te abençoe grandemente. Isso, Baguete Premium, é complicado, cara. Essa parte eu já expliquei na minha playlist sobre o Apocalipse. Tá lá no capítulo 9. Muitas pessoas desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, ali vai acontecer um apocalipse zumbi no mundo. Não é à toa que você vê aí filmes como Resident Evil, The Walking Dead, The Last of Us e muitos outros tratam disso. Não é à toa, estão acostumando a mente das pessoas, vai acontecer assim um comportamento alterado nas pessoas, em que vai agir só uma coisa que vai mantê-las vivas, mortas e vão perseguir as outras, né? Por isso que as pessoas ali desejarão morrer e a morte fugirá deles. A pessoa por 5 meses não vai conseguir nem se matar, não vai ter como isso, tá? I speak English, my friend. Oh yeah, really, very good. O que vocês estão falando em inglês aí? Não, não, não será tipo Robocop não. Esses zumbis aí serão pessoas mesmo, estilo Resident Evil. Não, esse negócio de cubo de Saturno aí é complicado, hein, cara. Cubo de Saturno, o que é isso? Estamos na Terra. A Terra é um reino. Gabriel, como é que é? Eu vi no canal que isso é uma heresia do... o batismo, o batismo
verdadeiro na Bíblia está em Romanos capítulo 6. Eu expliquei já muito isso, pessoal. Vou falar de novo. Batismo não é você ir às águas. Batismo é você nascer de novo. Muitas pessoas, erroneamente, estão dizendo aí que tem que batizar em águas. Todo o sistema religioso, infelizmente, ensina isso erradamente para você. Que você tem que imergir ou aspersão. Tem até a IPB que de forma equivocada batiza crianças. Eu não concordo com nada disso. Por quê? Porque isso não salva. Batismo infantil não salva. Água não salva. E o Messias foi batizado para cumprir uma profecia. João Batista é que estava batizando na água. E o próprio João Batista fala: eis que eu vos batizo com água para arrependimento. Todavia, vem um aqui que é maior que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pessoal, o verdadeiro batismo não compete você ir numa água, numa piscina, num rio. Isso é só um rito, uma simbologia. O Messias veio e batizou as pessoas com o Espírito. Em Romanos 6 vai dar essa luz, que diz lá que todos nós que fomos crucificados na carne, ele fala que fomos batizados na morte do Messias e na ressurreição dele. Hoje fomos ressuscitados na morte do Messias. Então o verdadeiro batismo é você morrer para o velho homem e ser nova criatura. Quando isso acontece? Isso acontece no momento da sua conversão. No momento que você creu verdadeiramente, do original em grego pistis, e se arrependeu dos seus pecados, você então passou da morte para a vida. Você é uma nova criatura. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas passadas, que tudo se fez novo. Nesse momento você foi batizado, meu irmão. Nesse momento você nasceu de novo. Então você não precisa ir em água, vai imergir, vai submergir, vai aspergir. Não precisa disso. Isso não salva. Tá? Do contrário, se a água salvasse, é só você entrar num chuveiro, dar um mergulho numa piscina, num rio, pronto, você está salvo. Cara, a salvação não compete a algo assim. Então o verdadeiro batismo é o batismo da morte. Como assim? Você morreu para o velho homem. Ou seja, a tua carne foi crucificada, é um termo simbólico, na carne do Messias. O Messias lá fez a justificação. Ali ocorreu, meu irmão, a paga pelos pecados. Você nasce de novo, como? No batismo. E quando que é o batismo? Quando você crê. No momento da sua conversão, você foi batizado. Isso é diferente de estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é uma coisa, ser batizado é outra. Você foi batizado, ou seja, você já nasceu de novo, já foi batizado. Você creu, se arrependeu, foi batizado, de fato. Muitos hoje aí dizem que creu, dizem que arrependeu, mas não foi nem batizado, nem salvo. Foi para as águas, imergiu e saiu pior que era antes. Então, rapaz, a salvação é algo muito diferente do que as pessoas acham, tá? Tecnicamente, Lázaro, biblicamente, existem muitos pecados incluídos dentro dessa palavra aí. Eu vou falar pografia, pronto, pografia, tá? Existem muitos pecados incluídos aí. Sim, o adultério está incluído. Por quê? Porque a gente está, nesse caso, o ser humano, quando cai nisso, ele está, vamos dizer assim, traindo o Criador. Então é um adultério ao Criador. Se o Espírito está em você, você está traindo essa ligação. Também é um pecado de lascívia, de cobiça, de prostituição, de imoralidade, de promiscuidade. Os seus olhos ficam trevas.
Então existem sim muitos pecados incluídos na pornografia, tá? Muitos, muitos, muitos. É terrível, cara. Ixi, o que foi escrito aí que foi automaticamente retratado? Alguma palavra que caiu na. Ai, 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 agora não posso fazer nada aqui. Alguma palavra aí foi escrita e foi retratada automaticamente, caiu num filtro. Tente escrever de novo aí, por favor, Stephanie, de uma outra forma, talvez, que eu vou tentar ler aqui o teu comentário, tá? Caiu num filtro do YouTube aí que que não apareceu o comentário dela. Boa tarde aí, MC Cal. Quero saber como é que deve ser o casamento bíblico, homem, mulher, cerimônia e tal. Aprendo muito com seus vídeos. Rapaz, esse é um assunto bem complicado, complexo de responder. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso há muitos anos atrás e o vídeo tinha mais de 3 horas e meia de duração só para explicar isso. Pensa num assunto complexo. É muita coisa, é muita passagem, muito texto. Ah, agora veio o comentário da Steph. Rômulo, somos obrigados a ir ao templo para tomar ceia? Não. Se não tomar a ceia é considerado um pecado e leva à condenação eterna? Não. A ceia, rapaz, ali está falando de alimento. Está falando de ajudar o próximo. E negócio de ir para a ceia, tem que tomar vinho. Não, não, não. Aquilo ali é uma simbologia. O Messias fala, aquele que não bebe meu sangue e não come minha carne não tem parte comigo na vida eterna. Então como é que você vai comer a carne dele e beber o sangue dele para ser salvo? Não é literal. O Messias está dando ali uma alusão espiritual. Beber vinho, você ser justificado, sangue. Comer carne, ele é o pão vivo da vida. É você crer nele. É você se alimentar da palavra. Ele é o verbo, o pão, o alimento. Então, é isso que se refere. Então você não é obrigado a ir num templo. Isso aí que eles fazem, cara, é uma lavagem cerebral tão maldita que chega a dar nojo. Eles querem colocar uma pressão psicológica nas pessoas para dizer que você tem que ir lá e fazer isso. Não, tá? Não. Deixa eu só voltar aqui pro casamento. Então, o casamento, rapaz, é um assunto extremamente difícil de se explicar porque é muita passagem. Eu sei explicar isso tintim por tintim, só que eu deveria pegar a Bíblia aqui e abordar tudo. Demora 3 horas, cara, para falar só sobre isso aí, muita coisa. Mas resumindo, o casamento bíblico. Veja, Adão e Eva eram casados? Sim. Sete não casou com a sua esposa? Casou. Todos os povos da antiguidade não casaram? Casaram. Tinha papel naquela época de Adão e Eva? Não, não tinha papel. Tinha aliança, anel no dedo? Não. Tinha um templo, uma igreja? Não. Não tinha nada disso. E eram casados. Por que agora, para o casamento ser validado, você tem que ir num cartório, você tem que ir não sei o quê, você tem que ter testemunha, você tem que ter... Calma aí, testemunha é um ponto. Só que é um ponto que foi revelado só na nova aliança. Agora, negócio de papel, anel, denominação, a Bíblia não fala isso. O real casamento ele é consolidado no momento em que os dois, porque foi assim, cara, com Adão e Eva, foi assim com todos os povos da antiguidade. Alá falava lá, Sete conheceu sua esposa e gerou filhos, pronto, coabitou com sua esposa, acabou. Ali estava o casamento, estava uma mulher ali e um homem ali. Legalmente casados diante do Criador. Como? Se não tinha cartório, não tinha papel, não tinha anel no dedo, nada, velho. Ou seja, a verdadeira aliança de um casamento é o compromisso, a honra e a dignidade. Onde não tem isso, não tem casamento. E tudo isso tem que ser levado diante do Criador. Tá? Então, assim, o problema é que as pessoas hoje destruíram. O casamento hoje está terrível. As pessoas banalizaram completamente o conceito de casamento. Casamento então significa que é só um papel, uma lei lá. Não, cara, isso é só um papel mesmo. Não é casamento, não. Tá? Tem gente hoje que tá num cartório, tá um nome lá, tem anel no dedo, foi na igreja e não tá casado. Véio. Não tá casado. Por quê? Não foi feito nenhum compromisso diante do Criador. Simples assim. Entendeu? Então cuidado, porque hoje muitas pessoas já teve 1, 2, 3, 4, 5, 15, casou com 20
Ué, mas quem é o seu cônjuge? Foi o que o Messias falou para a mulher. A mulher samaritana lá estava lá no poço. Ó, veja que vai lá e volta com o teu marido. Peraí, mas como é que é? Vai lá e traz teu marido aqui. O Messias falou para ela. Aí ele também falou. Ela falou, eu não tenho marido. Aí o Messias falou assim, bem sei que não tem. E esse, porque já teve 5. E esse que tu tem agora não é teu marido. Ixi, lascou, e agora? Como que ela não tinha marido se ela já teve 5? E aí? E aí, meu? Ela tinha tido 5 homens na vida dela. E o atual, o quinto, não era o marido. Então quem era o marido? O Messias falou, bem sei que não tem marido. Ixi, então ela não tinha marido, cara. Mesmo estando com alguém. Isso é sério, cara. As pessoas banalizaram o casamento e acham que dá pra viver de qualquer jeito. Não. Meu irmão, um casamento é um compromisso seríssimo, cara. É uma instituição que o Criador instituiu. É algo que o Criador instituiu. Não é cartório, não é Estado, não é anel, não é papel, não é igreja. Isso é muito sério. Tá? Respondida a pergunta? Obrigado, Lua Amares. Minha sobrinha de 12 anos se assumiu, tá, mês passado e diz sentir que gosta, tá. Posso fazer algo? Ou já era? Os pais ficaram em choque. Isso vai acontecer e está acontecendo de forma generalizada, de uma escala exponencial. E eu vou dizer pra você, sinceramente, eu não conheço a sua vida, não conheço a pessoa citada. O máximo de orientação que eu posso dar aqui agora nesse momento da live é que você possa orar muito ao Criador, que você possa conversar com ela, visando o bem dela. Vou dizer, é difícil mudar isso se você não queria que fosse assim. E agora, são tempos que isso vai cada vez mais aparecer e só o Criador. Aí realmente só o Criador, um milagre, uma coisa para talvez modificar. Mas vou dizer, é difícil. Mas para o Criador nada é impossível. Então ore. Ore ao Pai, peça direção. Você pode conversar muito com a pessoa, você pode instruí-la pela Bíblia, pela palavra. Leia a Bíblia com ela. Estamos num estado laico, você pode ler a Bíblia para ela, ler as passagens, conversar, mostrar, né? Conversar com ela sobre essas coisas. Lázaro, sobre casamento. Minha tia está em uma situação delicada. O marido, juntos há 15 anos, vive traindo ela e não admite o erro. A separação é correta. Vixe, aí complicou, hein? Terrível, cara. Vou dizer, o Criador odeia o divórcio. O Messias fala isso também. Os dois se tornam uma só carne. Romanos 7 vai dizer que enquanto não houver morte, o cônjuge está ligado pela lei. Agora, estão juntos há 15 anos e vive traindo ela. E não admite o erro. A separação é correta? Terrível, hein? Terrível essa pergunta aí. Porque envolve um relacionamento, meu irmão. Porque envolve um casamento. Quem sou eu aqui para dizer? Agora, se eu for realmente falar da Bíblia aqui, o que está na Bíblia, meu irmão, nos originais, em Mateus 19, quando o Messias vai falar sobre isso aí, porneia e moireia nos originais. E ele fala lá, olha, o que uniu o Criador, o que o Criador uniu não separe o homem. E agora? E em Romanos 7, piora, né?
E 1 Coríntios também vai dizer sobre isso. Depois, mesmo Paulo. Ixi! Se um quiser se afastar, que se afaste. Todavia que fique só. E não case com o outro. Lascou. Vou dizer, meu irmão. Cara, é muito complexo isso aí, cara. Eu teria que pegar aqui a Bíblia e fazer um vídeo de 3 horas e meia para falar só sobre isso. Sério mesmo. Tá? O negócio de casamento hoje, meu irmão. Olha, eu vou dizer, ó. Rapaz, cara, é complicado. É complicado isso aí. Marcos Vinícius. Valeu, meu irmão. Rômulo, acredita que o genro do Trump é o Sete Pele? O que é Sete Pele, mano? Primeiro tu tem que me explicar o que é Sete Pele, rapaz. Mas olha só, o que é? Mas olha só, mas o que é sete pele? É, valendo R$ 1 bilhão uma letra, mas o que é isso? Você, você vai entrar pro show do milhão do SBT? Você quer dizer que o genro do Trump seria o anticristo, é? Se eu acho? Cara, tem que observar mais tempo, tá? Eu ainda não bato o martelo, não. Tá, vamos aguardar aí novas aparições. Uma das evidências, escutem bem, vocês vão saber quem é o anticristo quando alguém que não está em muita notoriedade ele aparecer como um chifre pequeno de lá de Daniel e derrubar 3 dos chifres. Ele vai fazer guerra com 3 presidentes, com 3 países e vai derrubar. Quando isso acontecer, esse é o anticristo. É a maior evidência. A primeira evidência do anticristo. Entendeu? Porque é isso que diz Daniel, cara. Na visão, Daniel vê o anticristo, especificamente. E ele vê que ele é um chifre pequeno. Ou seja, no início, quando ele estiver prestes a aparecer, ele vai ter um certo cargo de liderança, um chifre, significa poder, liderança, presidência, mas ele não vai ser tão notório. Mas quando ele surgir, ele vai se engrandecer, vai ser maior que todos os chifres, ou seja, ele vai governar o mundo e vai derrubar 3 dos chifres. Então, significa que ele vai fazer guerra contra 3 presidentes e vai derrubar. Ele vai vencer, cara. Quem se opor a ele. Eu tenho minhas convicções. Que eu particularmente acredito que ele vai talvez derrubar o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Talvez o Putin. Tá? E algum outro que eu ainda não sei. Porque eu acho que esses aí não vão se dobrar ao anticristo. São 3 presidentes no mundo, tem 3 presidentes no mundo. Tem 3 presidentes no mínimo que não vão aceitar o anticristo. Isso não significa que esses caras são os mais corretinhos do mundo, não, tá? Significa que eles é que querem o poder. Eu creio que um deles é o Kim Jong-un. Eu acho que o outro é o Putin. E talvez algum outro. Que eu ainda não sei, cara. Talvez algum aí. Bom, não sei, cara. Não sei mesmo. Tá? Agora, essas guerras atuais que estão acontecendo não é por um acaso, tá? É a preparação para o caminho do anticristo. Do reinado da besta, tá? Rômulo, tem alguma possibilidade de ter um eleito dentro destas seitas que conhecemos em cada esquina? Ou somente quando sair delas a uma benção? Rapaz, depende, meu irmão. Tem algumas denominações ali que eu acho que tem algum eleito sim, tá? Eu mesmo, talvez muitos de vocês aqui já estavam em algum momento em uma denominação. Então, no momento que você saiu de uma denominação, não significa que você saiu da igreja, você simplesmente abriu mais os olhos. Então, eu acho que ainda tem sim, meu irmão. Só que eles precisam dessa luz. Por isso a importância de você levar luz para as pessoas, de você levar verdade, levar evangelho. Muitas pessoas ainda precisam disso. Pessoal, vai acabar a bateria do meu notebook. Vou precisar encerrar a live, tá? Perdão por não poder responder a todos, é muita pergunta, cara. Muita coisa aqui. Eu não dou conta de vocês, mas olha só, vocês são uma metralhadora de perguntas. Vocês precisam ir pro SBT, ter um programa de vocês.
Valendo R$ 500 a letra. Bom, é isso aí, pessoal, tá? Vou publicar agora vídeos novos lá no canal Rômulo Ribeiro Oficial, que é o meu segundo canal, beleza? Dê uma olhada lá depois. Vídeo curto, tá? Pessoal, abraço, até a próxima. Foi bom conversar com vocês aí. Talvez amanhã eu apareça de novo aqui, tá? Com mais uma live, talvez aí. Conversando com vocês. Eu vejo que vocês têm muitas dúvidas, né? E salve aí, Juan. Valeu, meu irmão, pela contribuição. Pessoal, não me mandem mais live pix. Nem o superchat, eu não vou dar conta de responder. Vai acabar a bateria aqui, beleza? Vai acabar a bateria. Alguém vai mandar uma pergunta aí e eu não vou conseguir responder, tá bom? Mas olha só, valeu, Rômulo Santos. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Vou ver se de noite eu publico vídeo novo aqui também. Agora, já meio-dia, já vai ter vídeo novo lá no canal secundário, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.